Então, irmãos, essa é uma mensagem bastante simples, mas que fala a todos nós a síntese, o resumo do ministério do nosso querido e santo irmão Aldo. Fala de forma bastante genérica do ministério do nosso querido e santo irmão Aldo, porém destacando todos os aspectos da sua vida, desde o seu chamado, do seu preparo, da vinda do nosso querido santo irmão Aldo à igreja, dos seus dons, das suas qualidades, do seu galardão, da sua coroação, e por fim finaliza a mensagem com uma homenagem do povo apostólico ao nosso querido e santo irmão Aldo. Porque, irmãos, sabemos que nosso querido e primaz, nosso santo e querido irmão Aldo está aqui, no dia de hoje inclusive. Está aqui presente junto conosco, junto com uma legião incontável de anjos e santos do poder dos céus, que vieram por parte de Deus, permitidos e enviados por Deus, para estarem aqui conosco, participando deste momento glorioso, ouvindo os hinos que apresentamos, ouvindo a mensagem que está sendo proferida nesse instante, a que já foi proferida. Vão ficar conosco, abençoando as pessoas que precisam, aqueles que necessitam da bênção e da graça de Deus, e nosso querido santo irmão Aldo podendo receber de nós todo o nosso amor, toda a expressão do nosso amor em forma de palavras e de podermos ouvir esta mensagem. Observem, irmãos, que aqui no boletim fala muitos aspectos, por isso que disse aos irmãos que de forma sintética, porque não haveria inclusive nem tempo para detalharmos profundamente o ministério e o galardão e a coroação do nosso querido santo irmão Aldo em questão de 20, 25 minutos. Não seria possível falarmos com muitos detalhes, por isso que nesta mensagem, até escrita com letras pequenas, mas uma mensagem bastante simples, densa, e que fala a todos nós a respeito do galardão e do ministério do nosso querido e santo irmão Aldo. Irmãos, na fé, existem muitas coisas que as palavras não podem falar. Por mais simples que seja esta palavra, por mais, digamos assim, curta que seja a mesma, nada vai ser superior à nossa comunhão com Ele, querido e santo irmão Aldo. Na fé, irmãos, não há palavras que possam justificar o amor que sentimos pelo nosso querido e santo irmão Aldo. Por mais lindas e rebuscadas que sejam as palavras, que procuremos nos dicionários, que procuremos nos textos, ainda que sejam sagrados, conseguiríamos expressar aquele sentimento, por exemplo, que tínhamos quando escutávamos o estalar da porta da sede. E ali, como um impulso que envolvia a igreja, íamos em direção do nosso querido e santo irmão Aldo. É verdade, uma mensagem bastante simples, humilde, que nos faz ligar ao querido e santo irmão Aldo. E agora sim, pela fé, estas palavras começam a fazer sentido. Agora sim, irmãos, pelo amor que temos pelo nosso santo irmão Aldo, começam a fazer com que a gente tenha lembranças do nosso santo irmão Aldo. Lembranças estas que aumentam a nossa fé, que fazem com que a gente se ligue ainda mais ao nosso santo e querido irmão Aldo. Irmãos, sentimentos estes que vivemos com ele. Aquela fila, íamos olhando ali a pessoa do nosso santo irmão Aldo, a presença de Deus entre nós. E como diz aqui, não é fanatismo nós adorarmos nosso santo irmão Aldo. Pelo contrário, adorar a Deus é fanatismo, irmãos. Prestar nosso louvor ao Criador nosso é fanatismo. Se nós devemos considerações aos nossos pais, pai e mãe, aos nossos criadores, vó e vô talvez, aqueles que nos criaram, ainda que não tenhamos um pai e mãe biológico presente conosco, se devemos adoração a eles que cuidaram de nós materialmente, quanto mais não devemos ter para aquele que nos criou espiritualmente. Deus, irmãos, é o nosso Criador. Por quê? Porque Ele criou, mas não só porque criou, porque Ele acompanhou, Ele ensinou, Ele mostrou o caminho. Então, o irmão Aldo é sim o nosso Deus. Por quê, irmãos?
Porque Ele nos criou. Nosso irmão Aldo, numa certa ocasião, ele disse: mãe é quem cria, pai é quem cria. Não somente por serem biologicamente pai ou mãe, por ter os traços genéticos em um filho que é pai. Não, é quem cuida, é quem educa, é quem ensina. E isto tudo o irmão Aldo fez conosco. Quantas pessoas, às vezes até em coisas simples, não sabiam das coisas, iam falar com o irmão Aldo, ele com poucas palavras. Porque a personalidade, a característica do nosso santo irmão Aldo era de falar pouco, mas falar preciso. Irmãos, existem pessoas que às vezes são impactadas com as palavras do nosso santo irmão Aldo. Às vezes ele dá 2 palavras, por exemplo, e aquela pessoa não esquece nunca mais das palavras que ele diz, porque são as palavras corretas, as palavras certas, munidas de todo o poder de Deus, têm o poder de transformar uma vida. Isto é criar, irmãos, isto é educar, isto é ensinar. Observem, irmãos, nosso querido santo irmão Aldo, às vezes, com um olhar ele corrigia. Às vezes, íamos perto dele, pertinho do nosso santo irmão Aldo, nós pensávamos, porque somos seres pensantes, alguma coisa, pelo olhar dele, a gente entendia tudo o que ele queria dizer. Isso é ensinar, irmãos. Isso é disciplinar um povo. Isso é corrigir um povo. Outro ponto, irmãos, uma característica muito forte, muito boa, positiva, extraordinária do nosso querido e santo irmão Aldo, era a sua fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus do nosso querido santo irmão Aldo, à santa avó também, ao nosso bondoso e mestre Jesus, irmãos, extravasava, era superior a qualquer coisa desta terra, porque ele não estava aqui na terra cumprindo uma obra para homens, não estava cumprindo uma obra para seres humanos somente, ele estava cumprindo uma obra para Deus. Por isso que ele foi e é importantíssimo, inclusive essencial. Sem ele, Deus não teria esta igreja, irmãos. Sem a pessoa, o espírito e o ministério do nosso bondoso e santo irmão Aldo, Deus não teria a sua igreja. Não teria por quê, irmãos? Qualquer um de nós pode ser substituído, ele não. Nosso querido santo irmão Aldo jamais. Não existiu e não existirá, nunca mais, uma pessoa capaz de cumprir o ministério que ele cumpriu. Assim como a Virgem Maria Santíssima fora predestinada para cumprir aquela profecia de alguns profetas, mas especialmente com mais detalhe, o profeta Isaías, ela foi aquela virgem que concebeu. A santa avó e nosso querido e santo irmão Aldo são aqueles que Jesus prometeu que precisaria para que as promessas de Deus fossem cumpridas. Irmãos, por mais que a gente pense assim, não, mas o povo cooperou, é verdade, o povo ajudou, o povo creu no nosso santo irmão Aldo. Irmãos, nós já críamos no irmão Aldo como profeta antes mesmo dele cumprir seu ministério, digamos assim, nos céus, antes de ser coroado, nós já críamos que ele era profeta. Então o povo cooperou, o povo ajudou, o povo facilitou com que a obra acontecesse, mas se não fosse ele, ainda que existisse um povo bom, ainda que existisse um povo humilde, Deus não poderia reassumir o seu poder sobre um povo na terra, e só pôde por intermédio dele, santo irmão Aldo. A sua presença, a sua vinda, o seu preparo por Deus e o cumprimento do seu ministério foi essencial para que a igreja tivesse a sua formação perfeita como é. Inclusive, pôde conceder à igreja um preparo pleno, de maneira, irmãos, que eu vou até explicar para os irmãos. Cada um sabe o que fazer. Cada irmão, cada irmã sabe como proceder. Se vier um pastor aqui neste altar e falar coisas que não são da igreja, coisas que não são típicas da fé, coisas que não fazem parte da nossa doutrina, imediatamente o povo entende. O povo sabe e o povo não vai ouvir, porque tem um profeta. Este povo, irmãos, tem profeta. Este povo teve e tem um profeta. Então este povo, irmãos, está ligado a Deus por intermédio dele. Então nós não precisamos assim ficar com medo.
precisamos ter medo do futuro da igreja. Nós não precisamos ter medo das coisas do mundo. Nós não precisamos ligar para as coisas do mundo, material, mas tanta ruindade, maldade. Os irmãos reparam que o irmão Aldo nunca pregou sobre isto? Os irmãos repararam que na vida toda do nosso irmão Aldo, o irmão Aldo nunca se preocupou como o mundo estava. Porque nós não somos do mundo, irmãos. Nós não somos da terra. Vivemos na terra, mas nós não somos do mundo. Uma vez, nosso querido Santo Irmão Aldo, num boletim, ele disse: os irmãos são propriedades de Deus, e o mal não lhe toca. Então é isso, irmão. Mas digamos assim, de repente tropiquei e caí. Eu não podia cair porque sou apostólico. Não, é diferente, irmãos. Às vezes um mora num terreno mais acidentado, outros moram num terreno mais plano. Outros às vezes têm uma dificuldade mais motora, outros não têm. Uma dificuldade um pouco mais cognitiva, outros não têm. Então são coisas da vida o que acontece conosco. Mas ainda assim, a Santa Avó e ele, nosso Santo Irmão, minimiza ao máximo as lutas que enfrentamos. E das que passamos, é o mínimo que poderíamos passar. Porém, irmãos, nós temos que crer e confiar sim neste Santo poderoso de Deus. Temos sim que crer e confiar que Ele está sempre conosco e está a nos livrar de todo e qualquer problema. Eventualmente enfrentarmos algum, mas ainda assim é com a permissão dEle, é com a permissão da avó, é com a permissão de anjos e santos, porque às vezes se faz necessário, ou por outro lado também, porque às vezes estamos no mundo, um terreno inimigo de Deus, e precisamos viver aqui. Às vezes é uma pessoa que está lá no nosso serviço, lá no nosso trabalho, às vezes está impertinente ali, uma pessoa ruim, que incomoda, mas ele também está ali. Se nós formos para outro lugar, ele não vai. Entende, irmãos, que observem que a vida nos traz situações, mas ainda assim nós passamos o mínimo delas. O mínimo delas nós enfrentamos. Quantas pessoas, nosso querido e santo irmão Aldo reduziu ao máximo, ou até eliminou alguns problemas que passavam, alguma luta que enfrentava, alguma dificuldade. Por quê, irmãos? Nós somos propriedades dele, propriedades de Deus. E por eles e por nós, estes santos lutam. Mas nós temos que também fazer a nossa parte, como diz aqui na mensagem. Vamos expressar nosso reconhecimento ao nosso querido santo irmão Aldo. Nós não podemos só pedir, irmãos. Nós não podemos só exigir que ele nos ajude. Nós não podemos só pedir e achar que ele tem que nos ajudar, porque às vezes estamos na terra, às vezes, irmãos, nós precisamos provar para um familiar o que é ter fé. Às vezes nós precisamos provar para um professor, para um funcionário, para um patrão, para um amigo, para um vizinho, o que é ter fé. E para provar, tem que viver. Para provar, tem que fazer o uso da fé. Como vamos provar só com palavras? É até fácil falar com palavras. Na teoria, ali nos escritos, podemos escrever palavras belas, mas todas elas serão anuladas se nós vivermos. Então, nenhuma palavra, na verdade, é necessária se nós já vivemos o que iríamos escrever. Então, vejam que, às vezes, as situações vão nos levando a um fato, a algum ocorrido, algum acontecimento, que nós imaginamos, mas por que acontece comigo? Porque eu sou apostólico. Acontece contigo exatamente porque às vezes o irmão, a irmã é apostólico. E precisa passar por aquela situação, precisa enfrentar aquilo, para provar a sua fé, a sua fidelidade, provar que o irmão, a irmã confia além da vida deste corpo. Porque nós temos, irmãos, uma confiança plena na vida espiritual. E nós não viemos para a igreja só para buscar curas, por exemplo. Nós não viemos para a igreja só para buscar milagres. Inclusive, não, em nenhuma ocasião, o nosso querido Santo Irmão Aldo disse o seguinte: irmãos, só esta igreja cura. Irmãos, só aqui existem milagres. Irmãos, venham para cá que todos os seus problemas serão resolvidos. Nunca o irmão Aldo ensinou isso. Por quê, irmãos? Ele ensinava o que Deus queria. Ele mostrava o caminho que leva aos céus. Aí lá sim, todos estes problemas nós não teremos mais. Às vezes temos um problema motor, ele vai ser eliminado. Nos céus, se for preciso, vamos até correr. Às vezes tivemos um problema de visão,
vai ser eliminado. Nos céus nós vamos enxergar. Às vezes não conseguiríamos nos comunicar na terra, nos céus nós vamos comunicar. Às vezes nós não poderíamos fazer tais coisas neste mundo, por uma limitação, às vezes até de idade, às vezes fazer quando era jovem, quando era de idade já não consegue fazer mais, mas no céu tudo é possível. Então observem, irmãos, que a vida que o irmão Aldo quer nos dar, não é a vida simplesmente que o mundo ensina. Não é a vida que o mundo quer dar, não é uma longevidade assim, digamos, material, humana, que as pessoas querem trabalhar para que as pessoas vivam mais. A vida que nosso querido Santo Irmão Aldo está trazendo por esta igreja para nós é uma vida eterna, irmãos. Uma vida espiritual eterna, infinita. Uma vida para sempre, com vida mesmo, com vivacidade. Irmãos, com inclusive utilidade. É isto que nosso Santo Irmão Aldo está semeando para o nosso futuro. Não é uma coisa material, porque às vezes, irmãos, coisas materiais, digamos assim, muitos lugares de ensino ensinam e fazem muito bem. Não tem instituições muito bem conceituadas que ensinam a fazer um bom trabalho, ensinam a se desenvolver bem. O mundo ensina isto. Mas o que nós ensinamos com profundidade, com perfeição, é a vida celestial. É como viver no reino dos céus. Esta sim, nós podemos afirmar e assegurar, ensinamos o povo a viver. Irmãos, a vida que nós ensinamos aqui na igreja é a vida que Jesus ensinou, que os santos profetas ensinaram, que Deus nosso Pai quer que a gente tenha. Por exemplo, um boletim do nosso Santo Irmão Aldo, e neste mesmo está falando sobre a vinda dos santos profetas. Quantos milhares de anos viveram na terra os santos profetas? Há quantos milhares de anos atrás? Talvez dezenas de milhares de anos. Talvez 5, 6 mil anos atrás pisou este solo um profeta. Até hoje está vivo. E vai ficar eternamente vivo. Vai exercer um ministério para Deus, ajudar. Quem sabe, às vezes não sabemos, quando uma irmã se põe a reger, um irmão se põe a tocar, uma irmã se põe a tocar, às vezes ali do seu lado está um santo que foi músico na terra. Não sabemos, mas pode estar. Às vezes estamos aqui cantando, está do nosso lado, às vezes um coro cantando junto. São pessoas que viveram na terra anos atrás, centenas de anos às vezes. E Deus dá o privilégio de poder participar de uma obra nos dias de hoje, irmãos. Esta vida que nosso querido e Santo Irmão Aldo quer nos dar. Por mais que queremos, por exemplo, ter uma vida material boa, confortável, mas ela é limitada a um tempo. Digamos assim, às vezes a pessoa é um bom profissional numa certa área. Ele é até renomado, assim, numa certa cidade, numa certa localidade. Mas saiu dali, ele não é nem conhecido. Saiu dali, ele já não tem mais utilidade alguma. Saiu dali, às vezes parou de trabalhar naquela profissão, acabou o seu legado, acabou ali o seu valor, vamos dizer assim. Mas na igreja não. Continuamos valorosos e cada vez melhor, cada vez maior. É isto que nosso irmão Aldo veio trazer para nós. Uma vida de verdade, irmãos. Não uma vida que é limitada a uma condição física. Imagine alguém que faça um trabalho com as mãos. Deus o livre, ele perde um dos dedos, uma das mãos, alguma coisa, ele para de fazer sua profissão. E quem vive para Deus não, vive eternamente. Mesmo que limitado na terra, mas nos céus, ainda mais, ele vai ser útil. Esta vida que o irmão Aldo quer dar para nós. Então, irmãos, vamos ser muito gratos, sim, ao nosso querido e santo irmão Aldo. E não ter preocupações. Na terra temos lutas, sim, temos dificuldades, mas vamos enfrentando elas. Vamos pedindo ao irmão Aldo, falando com ele todos os dias. Irmão Aldo, veja meu serviço, irmão Aldo, está difícil, me ajude. Irmão Aldo, agora minha saúde, está com algum probleminha aqui, me ajude. E vai trabalhando, vai lutando com ele, lado a lado com ele. Ele vai te ajudando, vai dando saúde, vai dando a bênção, até um dia que vai chegar, isso é fato, nós vamos morar nos céus com ele. Mas deste dia para nós, jamais será triste, jamais será um dia doloroso, jamais será um dia para nós que formos com ele, vai ser um dia de derrota, pelo contrário, um dia de grande vitória, de grande alegria, de grande júbilo e contentamento, por poder chegar no reino dos céus e entender então o que é vida de verdade. Então, irmãos, que a Santa Avó e nosso querido Santo Irmão Aldo abençoe a todos, deem muita sabedoria, muito entendimento, que saibam viver bem
com o nosso querido Santo Irmão Aldo, juntinho com ele, sabendo que ele está aqui junto com a Santa Avó, nossos santos e anjos do poder celestial, ajudando os irmãos, dando muita força, muita coragem para lutar e vencer isso, preparando para um dia podermos gozar de fato da verdadeira vida que ele veio dos céus trazer. Amém. Convido agora os irmãos a ouvir o último hino que será apresentado, o símbolo do amor. Ensinamos ao Senhor.
bem, irmãos, agora nós vamos orar pedindo a bênção e a graça deste Santo poderoso para a nossa vida. Convido os que puderem, por gentileza, se coloquem em pé, com suas mãos levantadas, com sua cabeça curvada, seus olhos fechados. Nós vamos orar pedindo as bênçãos e a graça de nosso profeta irmão Aldo. Querido e santo primaz, nosso grande e poderoso profeta de Deus, sabemos, irmão Aldo, que estais aqui conosco, nos inspirando, nos ajudando, nos dando vida, esta vida em abundância que há nos santos e anjos dos céus, que há no ministério do Senhor e da Santa Avó, que há na vida de nossa Mãe Maria Santíssima, de Jesus, de Deus o Pai, e a vida perfeita que vem do Divino Espírito Santo de Deus. Pedimos, irmão Aldo, que encha nossa alma, nosso coração desta vida, para que a gente possa se desligar da vida do mundo, que é bem diferente desta. Uma vida material, uma vida passageira, uma vida movida por impulsos da terra, mas não. Queremos ter uma vida divina, irmão Aldo, uma vida como o Senhor tinha e tem até hoje. Uma vida, irmão Aldo, que seja vivida em abundância, para sempre, que não se acabe jamais. Uma vida linda e maravilhosa, querido e santo irmão Aldo. Conceda esses privilégios para a nossa alma, para o nosso espírito. E enquanto vivermos na terra, ainda sentimos um pouquinho as dificuldades do mundo, porque aqui estamos ainda, nós pedimos que o Senhor nos conforte, nos dê força para vivermos aqui bem, já vivendo como nos céus, mas vivendo na terra, até para dar exemplo, para mostrar às pessoas como é ser um verdadeiro apostólico. Querida avó e santo irmão Aldo, abençoe os teus filhos, colocar os seus pedidos aqui nesta caixinha de oração, todos os seus problemas, as suas lutas, dificuldades, sabemos que já foram vistas pelos senhores, e de acordo com a possibilidade, de acordo com a fé, de acordo com a justiça divina, os senhores possam conceder alívio às dores que sentem, às enfermidades que estão enfrentando e passam, aos problemas materiais, às vezes até financeiros. Querida avó e santo irmão Aldo, abençoe os teus filhos, do mais pequenino na idade, até o irmão, a irmã de maior idade que estiver aqui em nosso meio. Conceda então, irmão Aldo, uma boa noite de descanso, um bom regresso a todos os teus filhos que vão para os seus lares, concedendo uma boa noite, um excelente dia amanhã, um bom domingo, para que possam retornar à igreja com muita paz, com muita alegria, participarmos de mais uma reunião. Abençoe nossos irmãos internautas que agora estão até às vezes orando, pedindo a bênção e a graça dos céus, às vezes até ajoelhados, porque precisam de uma graça, uma bênção especial, que os senhores possam conceder a eles também, ajudando na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia. Às vezes quanto gostariam de frequentar a igreja, mas não pode por algum motivo, às vezes até por não ter uma congregação na sua cidade. Que o Senhor possa confortar esses corações, irmão Aldo, concedendo a bênção e a graça do nosso bondoso e eterno Deus, nosso bondoso Mestre Jesus, do Divino Espírito Santo do Pai, do Consolador, a Santa Avó, e da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, concomitantemente com tua santíssima bênção. Por tudo, nossa sincera gratidão. Amém. A paz do Senhor a todos, um bom regresso e até amanhã, se Deus permitir.